Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher, o nosso ponto de encontro na TV Parlamentar Maranhense, para falar sobre o protagonismo das mulheres, conquistas, direitos, histórias que inspiram e os desafios que nós, mulheres diversas, lidamos cotidianamente, nas relações pessoais, no mercado de trabalho, em casa, na escola ou na faculdade, em qualquer lugar onde desejamos estar. Nesta edição, vamos falar sobre meio ambiente, sustentabilidade, economia criativa e um pouco sobre cultura popular e coletividade. E também qual o papel das mulheres no atual contexto social, que mais do que nunca requer união das comunidades. Afinal, é como diz o provérbio africano, uma árvore sozinha não faz floresta. O Toda Mulher está no ar. O Toda Mulher de hoje recebe Luzenice Macedo. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo de consultora geral na história do Parlamento Maranhense. No ano em que temos nossa primeira presidente desde a fundação da Assembleia Legislativa do Maranhão em 188 anos. A Luzenice, além de consultora legislativa, ela é bacharel em Ciências Biológicas pela UFMA, tem mestrado em Saúde Ambiental, é membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Maranhão, do Fórum de Mudanças Climáticas e também é coordenadora de projetos do Instituto Maranhão Sustentável e cogestora da Casa d'Arte, um centro de cultura. Luzenice, seja muito bem-vinda ao Toda Mulher. E antes de começar a nossa conversa, a gente vai exibir uma matéria que mostra a importância de iniciativas comandadas por mulheres na zona rural de São Luís e que tem ajudado a preservar o meio ambiente por meio da educação, da cultura e do lazer. Acompanhe. Esta garotada estudou no ensino fundamental de uma escola pública do povoado Mojó, zona rural de Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís. A sala de aula virou sala de cinema e o quadro, um telão onde vai ser exibido o documentário Meu Mangue, Meu Sangue, um curta-metragem que fala do respeito ao meio ambiente e tem como cenário o povoado em que boa parte dos moradores vive da pesca e da agricultura. Foi um projeto, pioneiro aqui em Passo do Lumiar, onde a Graça, que é do Cine Mangue, do projeto Arte Mojó, nos procurou para fazer essa adesão. E a escola Web João Galberto foi a primeira escola que fez essa adesão, trazendo para dentro da escola essa visão da preservação do meio ambiente. O filme foi produzido em 2022 pela ONG Arte Mojó, em parceria com o projeto Telas em Movimento, e reuniu marisqueiras, pescadores, trabalhadores rurais, moradores do povoado que abraçaram a ideia de defender os manguezais da poluição. É um projeto sonhado desde 1996 com o Murilo Santos, cineasta que a gente tinha a intenção de trazer o cinema para Mojó. E agora, em 2018 para cá, nós conseguimos desenvolver e agora a gente está introduzindo mesmo nas escolas, fazendo parcerias com a Prefeitura, com a Secretaria de Educação do município de Passo do Lumiar, para que a gente leve a ONG, leve o cinema como instrumento de educação ambiental. Muito feliz e poder ter essa oportunidade de apresentar para as crianças esse momento de catação, que é preciso que todas as pessoas conheçam e reconheçam, não só aqui, mas o mundo inteiro. Precisa desse momento de limpeza do lixo, de preservação do meio ambiente, é muito importante. Dona Irismar é uma das mulheres que atuam junto à ONG desde sua fundação em 1996. Ela participa de ações como o movimento aberto Mangue Sem Lixo, que surgiu em 2018 para a catação de resíduos sólidos dos manguezais do povoado e a limpeza em 3 bolsões de lixo na região conhecida como Boca do Mojó.
Agora, a marisqueira quer, através do filme, conscientizar os estudantes sobre a importância da preservação dos mangues. E parece que conseguiu. Ao final da exibição, olha que bonito, em uma só voz, as crianças cantam a cantiga que fala do amor ao mangue do Mojó. E nós, como artesãos, precisa disso, precisa aprender. E para a gente é um grande desafio ver essas máquinas lindas, maravilhosas. E eu me sinto até assim, emocionada nesse momento, com a idade que eu tenho hoje, que eu nunca manuseei. E agora que eu vou começar a manusear, se Deus quiser, para poder levar isso à frente para essas criançadas, para mais tarde ser o futuro delas. A turminha ficou com os olhos atentos ao filme de apenas 8 minutos, mas que traz uma mensagem para a vida toda. O filme mostra que a maré está muito suja, mas tem que limpar. Achei legal, porque ele está falando do mangue, que não pode ficar sujo, né? Porque senão a gente não agarra peixe. Maíse é filha de pescadores e sabe da importância de guardar a riqueza do meio ambiente. Mangue não é lugar para lixo, é fonte de subsistência. Então, se você pudesse falar para as pessoas assim, o que você falaria para elas? Para não sujar o mangue, senão acaba os peixes e só fica lixo. O céu é quem doa pra terra pratejar. O meu mangue é meu sangue. No programa Toda Mulher de hoje eu converso com Luzenice Macedo. Ela é consultora-geral da Assembleia Legislativa do Maranhão e um exemplo de mulher que conhece de perto a importância do trabalho coletivo para a preservação do meio ambiente e também da cultura. Começo com a seguinte reflexão, Luzenice. Na sociedade patriarcal, a mulher foi reservada para nós mulheres, foi reservado o papel doméstico. Aquele cuja função era cuidar do lar, dos filhos, reproduzindo sempre a ideia de que a mulher só era capaz de fazer aquilo, né? Uma espécie também de apagamento desonesto que a própria história depois contradisse, né? Porque as mulheres sempre participaram da história, estavam presentes nas lutas, nas batalhas, nas guerras, estavam atrás de direitos. Mas essa imagem meio que ficou apagada pela sociedade patriarcal. Hoje está um pouquinho diferente. Quer dizer, a gente já conquistou, tá devagar, mas estamos conquistando nossos espaços, lutando por sobrevivência nas comunidades. Você conhece muita mulher assim que está nessa luta, Luzenice? Sim, então agradecer o convite, né, por todos, para estar nesse programa em que a gente fala do protagonismo feminino. E aí, como você fala, historicamente, o protagonismo feminino é invisibilizado. E aí não se pode falar disso se não se fala de trabalho doméstico, né? O sistema financeiro e todo o sistema de estrutura política não reconhece o trabalho doméstico financeiramente, né? E isso impõe um desafio triplicado ao protagonismo feminino, né? Então, é o desafio das sociedades contemporâneas de reconhecer que a família precisa ser cuidada por todos, né, antes de mais nada, e aí isso impõe esse desafio de mulheres terem o devido reconhecimento, a devida remuneração para ocuparem os lugares que cabem a elas e que historicamente elas ocupam, mas tiveram um processo de invisibilização. Essa invisibilização é incrível, não é? Porque, inclusive, as pessoas criticam muito as comunidades mais primitivas, os povos indígenas, por exemplo. Eles acreditam que a educação é obrigação de toda a aldeia, dentro das comunidades mais tradicionais. Mas, na nossa sociedade, a obrigação caiu no colo da mulher. Mesma lógica, é a obrigação do cuidado também. Então, o cuidado da família, das gerações, da criança, do idoso que adoece, da pessoa que tem mais, que necessita de mais cuidado, ele recai na estrutura familiar sobre a mulher, como se não coubesse a toda a família o cuidado, entre a família e entre os seus, né? Então, claro que isso impacta o protagonismo feminino e impõe sobre elas, todas as mulheres, e aí eu posso te dizer
que eu conheço e convivo, o meu lugar de falar, eu convivo com vários segmentos da sociedade, eu convivo com mulheres em espaço de poder, em vários segmentos da sociedade, tanto lá na liderança da base comunitária, como aqui no parlamento, mulheres protagonizando decisões, a todas elas recai o cuidado com a família. Então, mesmo entre segmentos, essa coisa do cuidado impõe à mulher uma jornada de sobrecarga de trabalho, né? Então, como que a gente ocupa protagonismo e protagoniza com devido cuidado, devido respeito, se sobre nós recaem uma série de atribuições que devia recair a toda a sociedade, né? Exato. E como romper com isso, assim? Porque a gente já tem um tempinho, né? A gente sabe que o movimento feminista vem em ondas. A primeira onda foi lá do sufrágio, mas depois deu um salto para a segunda onda, que a mulher começa a lutar por poder ocupar espaço no mercado de trabalho e começa essa luta mesmo de dizer que não, meu lugar não é só em casa, não é? Mas, olha, desde a década de 60, são muitos anos, e o discurso, mesmo que esteja ali todos os dias, né, se falando sobre isso, mas ainda é complicado. Na tua opinião, como é que consegue romper isso, já que as gerações ainda não estão muito preparadas? A gente fala de um parlamento, né? Antes dos direitos serem assegurados de fato, eles são assegurados nas letras. Então, o parlamento é esse lugar de conquista de direitos nas letras, nas leis, né? E aí depois as lutas mesmo de fazer valer o direito que já está assegurado nas letras. E aí eu penso que as mulheres, elas têm também esse protagonismo, porque as mulheres, elas reconhecem histórica e ancestralmente o poder da cooperação, que para mim é a tecnologia mais sofisticada. E as mulheres tecem isso muito bem, sobretudo, por exemplo, em base comunitária, em comunidades vulneráveis, a cooperação e a rede de vizinhança é tecida por mulheres. Então, em situação de escassez, essa cooperação, ela funciona e ela supre as vicissitudes, ela ameniza os sofrimentos em comunidades vulneráveis. Então, em primeiro lugar, a gente assegurar essas mudanças na letra da lei e a gente se fortalecer em coletivos e de forma cooperada sempre, porque há um sistema político e financeiro induzindo a gente à competição, que é para mim uma grande farsa. A gente o capitalismo faz isso, né? A gente não tem que competir em nada. Eu penso que a cooperação é o nosso caminho de futuro, né? Um futuro mais justo para todas as pessoas. Exato, e assim, você falou de avanços, a gente vê, hoje o Parlamento Maranhense, ele tem a maior bancada feminina também, não é? Ainda precisamos avançar bastante na questão da representatividade, mas esse avanço de termos mais mulheres ocupando esse espaço aqui significa muito, justamente por conta da implantação dessas políticas públicas, que são importantes, não é? Sim, e todo o tempo a gente reclama que elas sejam, que a gente persiga esses direitos assegurados, por exemplo, dos espaços femininos nos partidos, né? No âmbito dos partidos, as decisões dos líderes, elas ainda estão muito no poder masculino, e aí a questão dos direitos assegurados para as mulheres, também a trajetória das mulheres que alçam esses espaços de poder, elas terem um protagonismo pautado na história delas, né? O que a gente observa muito ainda é uma articulação vinculada à estrutura de poder masculino que está no entorno delas, mas eu entendo que são percursos, né? A gente conhece trajetórias que elas estão calcadas na autonomia feminina e na trajetória pessoal das mulheres, e eu também entendo que há um processo de educação entre mulheres, delas se reconhecer nesse papel de transformação e de se apropriar do protagonismo dela. Eu acredito nisso, a gente convive com isso diuturnamente aqui, e são processos, então por isso que eu compreendo a cooperação como esse lugar de fala feminino, porque eu que coabito com esses vários segmentos, a estrutura de poder masculino, ela está em todo lugar. É por isso que se diz que o machismo é estrutural. Então, ela está lá
naquela liderança feminina que é a agricultora familiar, que compreende uma transição ecológica e ela precisa convencer a estrutura de poder masculino que está lá, por exemplo. Você vai para outros espaços de gestão, para outros espaços de poder e o desafio ele se replica. É o desafio de enfrentar o machismo que está nas estruturas de poder. Isso todas as mulheres convivem, pelo menos da minha experiência. Então, eu penso que a cooperação é o nosso caminho. Elas convivem e às vezes até reproduzem, né, essa educação ainda machista, não é? E é um papel que cabe a nós também tentar educar os filhos com uma outra perspectiva de vida. E aí, bora falar de ti. Então, assim, tu vieste também de uma família que teve, né, esse cuidado também de preparar as mulheres. Eram mulheres fortes. São mulheres fortes também na tua família? Eu tive uma mãe forte, né? A minha mãe era uma... a minha mãe era uma mateira, né? Uma mateira e costureira. Então, uma mulher que tecia fios, né, no sentido amplo da... Então, é uma mulher que trabalhava em casa, uma mulher de personalidade forte, de protagonismo, né, e nós somos maioria na família, nós somos 3 mulheres, e mais a mãe, né, então é essa família em que você tem liberdade para brincar, por exemplo. Eu lembro que eu fui uma criança que tive liberdade para brincar. A gente precisa falar sobre isso também, né? Os brinquedos não têm gênero. Então, quando você tem de liberdade para brincar e reconhece que a brincadeira não tem gênero, você também constrói esse pensamento libertador. Então, eu fui essa criança que brincava de tudo, né? Tinha um estranhamento da sociedade, como tem até hoje, mas há 40 anos atrás isso era mais estranho ainda. Então, esse protagonismo, esse pensamento livre, ele precisa ser tecido nas crianças, e não só nas crianças meninas, em todas as crianças, né? Então, muito mais importante do que a gente educar meninas para serem livres, é educar meninos para compreenderem a liberdade de todas as pessoas. E sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho, no próximo bloco, porque eu quero saber mais sobre a importância da educação, inclusive ambiental, não é? E onde as mulheres também têm desenvolvido um trabalho maravilhoso. Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos o bate-papo com Luzenice Macedo. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento com toda mulher. Hoje conversamos com a Luzenice Macedo, ela é consultora geral da Assembleia Legislativa do Maranhão. Então, Luzenice, a gente estava falando sobre educação, a importância de educar meninos e meninas de forma igual. A gente busca tanto essa paridade. Recentemente houve o presidente atual, né, votou a lei, promulgou a lei sobre a questão da paridade salarial para tentar resolver essas diferenças, que é uma luta muito antiga, mas essa questão da educação, de você criar seu filho, para ele deixar de dar continuidade a esse tratamento que é machista, é cruel com a mulher e também as meninas para serem livres, é muito importante. Nas comunidades isso tem acontecido? Nas comunidades, como também em toda a sociedade, em todos os segmentos, em toda a estratificação da sociedade, você tem situações diversas, né? O machismo, ele é impregnado na sociedade como um todo. Ainda há a máxima de libertar os meninos e apreender as meninas, né? De objetificação dos corpos femininos. E é um desafio da sociedade contemporânea, dar essa guinada de pensamento, né? Penso que a educação ambiental ela tem esse lugar de fazer essa compreensão do mundo, holística, de você coabitar com o outro de forma respeitosa, de coabitar com o meio ambiente de forma respeitosa, como um ser integrante do meio ambiente, porque historicamente a gente foi educado para enxergar o meio ambiente como um lugar a ser explorado, né? A gente não foi educado para entender que a gente é o meio ambiente, né? Que é uma coisa, por exemplo, das sociedades indígenas, né? Os indígenas
tem essa percepção deles como seres parte do ambiente. O ambiente é eles. Então você vê, por exemplo, hoje as terras, os espaços territoriais mais protegidos são terras indígenas no Brasil. Isso tem a ver com a cultura, a percepção deles como seres integrados ao meio ambiente. E a gente foi construindo esse pensamento de seres para explorar o meio ambiente. Essa guinada de pensamento precisa ser feita porque os recursos estão se esgotando e a gente é ambiente também, né? A gente sente isso. E além de tudo, fomos meio que treinados, e isso está mudando, graças a Deus, né? Eu acho que tem mudado. E a atual geração tem trabalhado muito nisso, em algumas. Isso também depende da formação da família, de perceber o outro não como alguém que é diferente e merece desprezo, mas sim de aprendizado, de compartilhar, né, o conhecimento, entender que as diferenças elas são coisas do ser humano, da natureza. Ninguém é igual. Freud mesmo diz que não existe um ser humano igual na face da Terra. Nosso pensamento é completamente... Pode viver as mesmas experiências dentro de uma família, mas a percepção é diferente de mundo. Então, a gente tem mais que aprender do que... eu acho que a gente ganha mais com o aprendizado. Nas comunidades, me fala como é que é o papel dessas mulheres assim, que tu conheces, que atuam, né, nas iniciativas voltadas para as questões ambientais. Quais são os focos dessas iniciativas? A gente tem um trabalho, eu tenho um trabalho que eu considero muito importante, consumo muito da minha energia criativa, que é junto ao Instituto Maranhão Sustentável, que é uma associação. E a gente faz muito trabalho de base comunitária, é nosso papel fortalecer esse protagonismo, né? Então, as mulheres têm esse papel de protagonismo, de criar ligação, de criar liga comunitária, né? De se unir para resolver as questões de base comunitária. Esse é um protagonismo feminino que a gente reconhece nas comunidades. E a gente trabalha para dar suporte. É muito importante também que as políticas públicas compreendam a importância de fortalecer os trabalhos de base comunitária, porque quando a comunidade está organizada, de alguma forma, todas as políticas que por lá chegam, elas ganham um efeito exponencial. Então, eu tenho uma ação otimizada em lugares onde há um nível de organização maior. E essa tessitura, como eu já falei, ela tem forte protagonismo feminino. Se você encontra protagonismo feminino nas comunidades, você vai lá encontrar ambiência para desenvolver melhor as políticas públicas e tudo que se quer desenvolver por lá. E que tipo de ações são essas? Eu sei que ali no Mojó tem uma, não sei se é a ONG Arte Mojó, foi até na matéria que a gente viu, e elas têm um trabalho de recolher o lixo, né, no mangue. Porque pelo movimento da maré parece que todo resíduo, todo lixo que é jogado por aí acaba, né, indo para aquela região e matando todo o ecossistema, que é da onde eles tiram o sustento principalmente, né, os pescadores. E além disso tem o trabalho, né, na região com artesanato, que são coisas ricas que a gente não pode perder porque faz parte da nossa cultura, não é, Luzinhas? Eles têm um protagonismo agora, inclusive, também com formação de jovens para cinema, um cinema muito voltado para a arte, tem a ver com o protagonismo da Graça, que é uma pessoa que eu conheço, com quem eu dialogo e faço coisas juntas também, a gente tem isso. A Graça é uma mulher com uma experiência incrível, com uma energia incrível. Quando eu crescer, eu quero ser como a Graça, eu tenho que dizer isso. Então, essa visão holística, essa visão como um todo, essa escuta atenta, tem forte protagonismo feminino. Então, quando a gente atua em base comunitária, essa escuta está atenta. Então, chegam as notícias da violência contra a mulher, chega a situação da criança que está sob violência, chega a situação da criança que está precisando de uma atenção especial em função de um problema de saúde mental. Chega, então, essa visão da mulher de ser de construir uma tessitura de cuidados, ela tem esse componente quando está na base comunitária. Então, ela vai observar que estão poluindo o mangue, ela está atenta a tudo isso
E quando a organização de base comunitária funciona, aí a gente consegue fazer mais transformações por causa desse olhar feminino. Outro exemplo que a gente tem aqui no estado que é muito forte é das quebradeiras de coco, não é? Depois que elas conseguiram se organizar mais em associações e cooperativas, inclusive até o modo de vida delas, que tem aquela imagem da mulher sofrida, quebrando coco no meio da mata, envolveu outras questões, como a preservação da área onde tem os babaçuais, não é? Elas conseguem fabricar mais produtos, não é, do coco babaçu, que é riquíssimo. Então essa união realmente é algo que é um fato. E que é essencial e que a mulher sabe fazer muito bem, não é, Luz? E também ajuda na questão da cultura, não é, tradicional. Dentro dessas comunidades, a gente vê esse resgate cultural de brincadeiras, não é, que às vezes estão até esquecidas, né, porque hoje tem o espetáculo, né, dos grupos de bumba, que são lindos, não estou aqui criticando, mas assim, no interior a gente ainda vê aquela tentativa de preservar a tradição, não é? E é o papel, o papel dessas comunidades, né, manter essas tradições, são comunidades cuidadoras, são chamados povos das florestas, né? Eles têm esse efeito de cuidado. Então a gente agora está trabalhando para ter uma transição, para ser uma sociedade, ao invés de consumidora, ser uma sociedade restauradora. Sim. E aí é esse o papel do protagonismo feminino dessas comunidades. Penso que nós tenhamos que avançar muito mais nas políticas ligadas à sociobiodiversidade, pesquisa e tecnologia. A gente vê, por exemplo, que essas comunidades elas ficaram relegadas aos conflitos e uma série de questões que incidem sobre elas, enquanto que a ciência e a tecnologia poderiam ter investido em pesquisa para compreender a importância de essências, de fármacos, que são o grande potencial das florestas em pé. Né? Então, a gente adotar um modelo histórico de chegar, devastar a floresta, consumir, transformar ela em pasto, consumir a madeira. Só que a gente ainda não conhece a riqueza dessa floresta e o quanto ela pode gerar em riqueza em pé, com produção de fármacos, com produção de essências, toda a indústria, toda a cadeia de cosméticos e beleza bebe nas fontes das florestas em pé. Exato. Então a gente tem feito um movimento que é totalmente antieconômico, porque as florestas em pé rendem mais para mais pessoas. Essa matemática, ela precisa ser feita pela política pública, para que a gente possa dar o devido valor às comunidades que mantêm as florestas em pé e com dignidade, gerando riqueza, gerando produtos, gerando serviços, e que a gente associe as florestas em pé e as comunidades que lá mantêm essas florestas em pé a riqueza também, né? Porque elas são muito, a imagem delas é voltada muito a um modelo de vida que as pessoas considerem que é um modelo de vida empobrecido, e não é. A gente precisa também fazer essa mudança de percurso mental e de educação ambiental, de compreender o papel dessas comunidades para manter as nossas riquezas nesse sentido de ser uma sociedade, de se tornar uma sociedade restauradora, né? O mundo conhece a importância das florestas em pé e a gente precisa conhecer atribuindo às comunidades a devida compensação. Ressignificar, né? Esse pensamento que ali só tem coisas primitivas, pobres, que não merecem valor. Muito pelo contrário. Se acabar ali, acaba a gente também, né? E o primitivo como um lugar de atraso, que não né? Na verdade. Na verdade, como eu já disse anterior, esses modos de vida é que têm conseguido manter os recursos das florestas em pé, dos rios e tudo mais. Então, a gente precisa também mudar esse pensamento de que o que é primitivo é antigo e é atrasado, né? Nesse sentido é que o filósofo indígena diz que o futuro é ancestral, né? A gente precisa beber nessa fonte de ancestralidade para reconhecer nela o nosso futuro,
um futuro de uma sociedade que restaure, né? Restaure o bem viver de todas as pessoas. E só fazendo justiça à minha fala há pouco, esses grupos de Bumba Meu Boi hoje, existem vários que são mulheres também que estão à frente desses grandes espetáculos, não é? São as fazedoras de cultura. No Casa da Arte, vocês também têm esse trabalho, né, de reunir esses grupos, os artistas, e que vai além do show. Sim, a gente tem esse cuidado de valorizar a cultura, né, enquanto essa dimensão da sustentabilidade, porque toda a minha forma de conviver socialmente, ela advém da cultura, né, das memórias, dos saberes. Então, a gente, para além do espetáculo, cuida disso. A gente fez, por exemplo, um encontro de saberes ancestrais, a gente teve a oportunidade de estar lá com essas mulheres fazedoras de cultura que receberam o legado, normalmente, de seus pais, mas elas cresceram nesse ambiente dos fazeres e agora elas detêm o protagonismo, para além dos saberes, né, que é o que a gente falou anteriormente. E quebram paradigmas, porque eram lugares eminentemente masculinos. Sim. Inclusive não se admitia que mulheres estivessem nesses espaços, eram para além de tabus, eram quase maldições, no sentido de que, olha, se for uma mulher aí, a coisa não vai funcionar. Elas romperam e seguem rompendo esse padrão, né? Mulheres, né, nesses lugares de tambores, lugares de Bumba Meu Boi, de outros grupos. Então a gente pode citar aí Leonardo, né? Guimarães, Boi da Floresta. Todas as mulheres receberam os legados de seus pais e hoje são as protagonistas desses grupos. Boi de Axixá também. Sim, Boi de Axixá, aqui já no Munique, né, que já é o boi de orquestra. Esses outros são Maracanã, de zabumba, de sotaque da ilha, que são manifestações mais tradicionais. E as mulheres assumiram esse protagonismo. A gente, lá no Casa da Arte, tem esse cuidado de dialogar, de fortalecer esses grupos que têm nas raízes essa tessitura que a gente fala que é importante para manter a cultura e que é o nosso lugar de fala enquanto ser humano, né? É o ser humano que tem cultura. É isso que faz a gente ser gente, né? Todos os outros seres viventes não têm cultura. É a cultura que nos faz gente, né? As memórias, os saberes, os fazeres. O Casa da Arte é esse lugar também. E lá também o protagonismo é feminino, a gente tem que dizer isso. É isso aí. Só lembrando que a gente vai trazer essas mulheres fazedoras de cultura aqui, porque a gente quer ouvir sobre esse grande desafio que mexe tanto com a vida de tanta gente, né? Em todos os sentidos. As mulheres estão muito presentes na sociedade. Luiziane, eu queria te agradecer por esse papo. Espero que você retorne com mais novidades ao Toda Mulher. E a gente fica por aqui, gente. Muito obrigada pela sua presença ao Toda Mulher e pela sua companhia. Até o próximo. Acompanhe também a reprise do programa de hoje em nossa programação e pelas redes sociais da TV Assembleia. Obrigada. Tchau.